American Airlines, voo 1420. É isso aí, Thiago. Mayday, desastres aéreos, como ficou conhecido aqui no Brasil e em Portugal. Esse seriado examina minuciosamente os acidentes aéreos que tiveram mais apelo popular. O programa foca aí na causa das tragédias e nas histórias individuais de cada passageiro e tripulante, seguindo os passos oficiais das investigações. Cada episódio aí recria detalhes dos acidentes e as ações dos envolvidos, e as falhas mecânicas dos aparelhos. Além da dramatização do programa, o programa também traz detalhes das investigações do acidente. Lembrar que esse seriado é um programa canadense do Discovery Channel que teve sua estreia no dia 3 de setembro de 2003 e hoje está na 22ª temporada, com mais de 200 episódios, com duração mínima de 43 a 46 minutos, e episódios esses que traremos todos aqui no canal THC ou THC, dia 13 de janeiro, e finalmente estaremos batizados, hein? A votação está lá na nossa comunidade do canal. Tiziane, como você falou aí, no dia 3 de setembro de 2003 foi ao ar o episódio piloto de Mayday Desastres Aéreos. E no dia 10 de setembro de 2003 foi ao ar o segundo episódio Race Destroy, ou Correndo na Tempestade na tradução original, mas aqui no Brasil chegou com o nome de American Airlines. No dia 1º de junho de 1999, o voo 1420 da American Airlines se encontrava atrasado. Naquela escala doméstica com sua origem no Aeroporto Internacional de Dallas, Fort Worth, Texas, com destino final no Aeroporto Nacional Little Rock, Arkansas. Tiziane, com atraso aí de 2 horas somado ao mau tempo, o voo 1420 deixa Dallas com os pilotos pressionados pelo tempo, e todos nós que estudam um pouco sobre a aviação sabe que atrasos, meu amigo, não é bem quisto às empresas aéreas, elas odeiam atraso. E isso aí, querendo ou não, pressionava os pilotos daquela aeronave. Sem falar na jornada de trabalho cansativa também que eles têm, né, cara? Com certeza, naquele dia, naquele fatídico dia de junho, a gente encontrava tempo ruim, congestionamento, passageiros muito irritados, também o pessoal da equipe também muito irritado. Como na aviação a gente diz, o atraso é inimigo da segurança, cara. A gente não pode deixar, é melhor perder 3, 4, 5 horas aí do que colocar a vida em risco. E foi o que aconteceu naquele dia aí, nessa primeira linha do tempo que a gente está seguindo aqui. Uma série de incômodos mesmo, de contratempos que acabaram culminando naquele fatídico dia. E o voo 1420 decolou com 145 pessoas, incluindo 139 passageiros e 6 tripulantes. Lembrar que esse voo tinha como comandante o capitão Bushman e um jovem copiloto Origel. E ao decorrer do voo, temos aí uma ótima sacada da série, que é mostrar alguns passageiros e suas respectivas histórias com o voo, né? Detalhes técnicos contidos, detalhe da vida dos passageiros, detalhes da vida da tripulação. Era um diferencial na época. Lembrar que a gente estava falando do ano de 2003, cara, né? E aí a TV a cabo ainda estava querendo ou não, engatinhando ainda para essas super produções aí. Podemos dizer que Mayday Desastres Aéreos foi sim aí pioneiro aí quanto a essa questão de super produções aí em canais fechados. E sobre esse voo, Thiago, vemos aí que os pilotos tinham a ciência total do mau tempo, das más condições, mas mesmo assim insistiram em penetrar nessa pista de boliche, mesmo sabendo que suas paredes estavam se estreitando em meio à tempestade, né, Thiago? Cara, e aí tu acabou de narrar aí uma questão aí que fez parte da cadeia do acidente. Os pilotos foram negligentes ao entrar no meio de uma tempestade, no olho da tempestade, e aí entra aquele critério, o que é que esses caras tinham na cabeça, né? A gente sabia da pressão que eles estavam sentindo, o voo estava atrasado em mais de 2 horas, eles queriam bater a marca a todo custo, e temos aí, cara, a primeira atitude errada aí da tripulação em entrar aí nessa cortina aí dessa tempestade.
Mais à frente nas gravações do seriado a gente vê também que isso aí era muito comum, os pilotos se arriscarem mesmo em tempestades, não era um, dois, nem três, eram vários que se arriscavam nessa. Cara, é o fator humano, né? O fator humano é o que pega na aviação. Você vê que se você pegar, Tiziano, de cada 100 acidentes, 90, 80% é culpa humana. É a falha humana, né? E hoje em dia, principalmente, que naquela época, a gente está falando aqui dos anos 90, digamos assim, 60, 70, 80, havia muitos erros ainda em questão da mecânica, né? Falta de manutenção adequada, tudo o lucro. Mas hoje em dia, cada vez mais o fator humano é o que pega na aviação. E os alarmes da cabine, Tiziano, nos mostrava alarme de Wincher, que nada mais é que deslocamento de ventos poderosos capazes de derrubar aeronaves. Inclusive temos aí radares de Wincher em cada aeroporto aí, Tiziano, hoje em dia. Naquela época nem todos, né? A gente vê aí os pilotos começarem a sofrer de verdade, né? Devido ao mau tempo, as condições do tempo eram bem agressivas naquele episódio, naquele momento. Nas transcrições da fita, Tiziano, fica claro o estresse dos pilotos, as divergências entre eles e vai somando tudo aí ao atraso e não ao desvio para outro aeroporto que era muito possível, mas ele estava, cara, na cabeça de pousar ali, não queria sair dali, não se atrasar mais. Cara, foi foda, cara. Esse episódio aí foi foda e ao decorrer que a gente vai assistindo, a gente vai ficando meio que aflito, cara. Porque a gente vê a cadeias de acontecimentos para o desastre se somando e a gente viu, cara, que uma pequena atitude teria evitado tudo. Com certeza, a gente vê aí que o piloto não conseguiu enxergar a pista, o copiloto sim, a gente vê eles fazendo o retorno lá na frente, é complicado mesmo, e você fala no estresse que eles já estavam ali. Então, confusos, logo vemos que aí eles cometem vários erros mesmo, e assim o avião se aproxima do seu destino final, o aeroporto de Little Rock. Tiziano, em meio ao choque violento com a pista devido à baixa visibilidade, desorientação do comandante na pista molhada, o avião acabou não parando, né, cara. Mas temos aí uma causa principal porque ele não parou, no qual vamos falar já já. Realmente, Thiago, faltou pista, viu? E com o choque tivemos logo de cara 10 mortes, incluindo o Capitão Boatman. Verdade. E aí vemos aí diversos relatos dos passageiros de como eles conseguiram se desvencilhar daquela situação, dando seus depoimentos de como saíram daquela aeronave totalmente despedaçada. Incluindo aí, Thiago, o depoimento totalmente mentiroso do copiloto, né? Mas assim, né, mano? O cara tá defendendo o seu feijão com arroz, né, cara? Mas foi foda, mano. E aqui, Tiziano, temos uma clara façanha de erros e equívocos, sendo o maior deles o esquecimento da armação dos spoilers. E concluindo a investigação, aí tivemos 1. A decisão de aterrissar sobre tempestade. E 2. A armação dos spoilers, que acabou sendo esquecida, né, Thiago? Tiziano, e aqui conclui esse primeiro episódio de Mayday, Desastres Aéreos. É uma série, cara, que eu sou muito fã e conheço, cara, uma legião de fãs. Eu quero trazer, bicho, aqui todos os 200 e poucos episódios que tem até hoje. E esse episódio aí, cara, o primeiro, ele me marcou bastante, hein? Achei bem pesado também de assistir.
A gente vê aquelas imagens ali, tivemos aí 11 mortes no total. Eu acredito assim que para a categoria do acidente, a soma de mortes poderia ser bem maior, porque a aeronave se Poderia. despedaçou. Poderia, cara, se despedaçou em 3 partes ali ou mais, sem contar com as asas. Acredito Mas, que teve mesmo uma bicho, proteção divina para não ter explodido nada, o combustível ali. nesse 1º de junho de 1999, esse acidente aí do voo 1420 da American Airlines ficou marcado aí. Na época eu tinha apenas 17 aninhos, hein? Eu me lembro como se fosse hoje aí de ter acordado e ter deparado logo com essa notícia aí. Na época eu comprava uma revista chamada Voos e a Aviação, cara, que trazia aí. Era a nossa internet da época. Aham. Era o que tinha. Era o que tinha naquela época. É o que tinha pra hoje, digamos assim. Essa geração de hoje, eles têm tudo na mão, uma facilidade, né, cara? Ora, com certeza, tudo nas mãos mesmo. É isso aí, Tiziano. Assim fechamos o episódio de número 2 de Mayday, Desastres Aéreos, e que venham os outros 198 episódios aí, Tiziano. E lembrando aí que eu acredito também que a tempestade fez a aeronave cair, eu acredito que também a tempestade acabou não deixando o fogo se alastrar e temos aí umas mortes. É como eu coloquei no trechinho aqui, né? Os pilotos, eles fazem jus com o salário dele, são em ocasiões como essa que ele se encontrava. Voo atrasado, condições ruins, tempestade, visibilidade quase zero. E aí eles acabaram esquecendo o spoiler aí que culminou aí na não desaceleração da aeronave e acabou aí passando da pista, acontecendo aí essas 11 mortes.